Olá pessoal, bem-vindos ao Andy na Trip. Eu sou o Anderson e hoje eu vou te mostrar uma ferramenta incrível que vai transformar a forma como você planeja e organiza suas viagens. O Lambus. Ele é um aplicativo tudo em um para viagens. Se você está cansado de usar vários aplicativos para planejar sua viagem, o Lambus é a solução perfeita para você. Com ele você vai poder organizar todas as etapas da sua viagem em um único lugar. Ele é um aplicativo completo que reúne tudo o que você precisa para fazer essa organização, desde a busca por voos, a acomodações e também até criar itinerários detalhados. Ele facilita cada etapa do planejamento e é ele que eu uso também nas minhas viagens. Aqui a gente está na tela inicial do Lambus e eu vou fazer com vocês o passo a passo desde o cadastro até a configuração da ferramenta. Para a gente começar, aqui na parte superior você vai poder clicar em Try for Free para iniciar então a configuração da sua conta. Aqui você vai ter que definir então um usuário e uma senha. Você vai poder continuar com seu login da Apple, do Facebook ou do Google para criar a sua conta e a partir daqui você consegue fazer então o seu login e fazer a configuração inicial da sua conta, tá? Eu vou começar então aqui com o Google, selecionar uma conta nova, confirmar. Eu já vou ser direcionado para essa tela inicial do Lambus, onde eu vou fazer a configuração da minha primeira viagem. O Lambus ele é uma ferramenta alemã e ele tem a tradução para o idioma do inglês, alemão, mas quando você acessa a ferramenta, ele já muda para o teu idioma oficial aqui, no caso do nosso português, tá? Então é bem tranquilo de usar na interface da ferramenta. Aqui a gente está na tela de boas-vindas e a gente pode criar uma nova viagem ou ingressar numa viagem. Por quê? Ele te dá a possibilidade de você convidar os seus amigos para participar das suas viagens. Então se você vai viajar em grupo ou com mais de uma pessoa, você consegue criar esse convite e adicionar essa pessoa na mesma viagem, no mesmo planejamento que você está fazendo. Isso facilita bastante, porque daí você consegue criar um único planejamento que todos veem a mesma coisa e todos utilizam os mesmos recursos, tá? Aqui a gente vai criar então uma nova viagem. Vamos simular que a gente vai então fazer uma viagem para Londres. Ele vai mostrar então as cidades disponíveis para a gente poder selecionar. Ele vai perguntar também de onde que você está saindo. Vamos colocar aqui que a gente está saindo de Guarulhos. E a data da viagem, você pode definir uma data específica ou um mês inteiro. Vamos colocar então que a gente vai viajar aqui por uma semana no próximo mês de agosto. Do dia 5 até o dia 12. Aqui observa que ele já vai exibir o viajante, que é você, e você pode também convidar a pessoa que vai com você. Se ela não tiver uma conta, vai ser criado um convite para ela criar uma conta dentro do Lambus. Se ela já tiver uma conta, vai aparecer a notificação para ela aceitar e ingressar nessa viagem. Vamos então clicar em Economize Viagem. O Lambus vai criar então um card, que ele vai exibir a sua próxima viagem programada. Aqui nesse card você pode acessar ele, e aí você vai ter acesso a todas as ferramentas da aplicação. É importante dizer que o Lambus ele também tem planos pagos, então alguns recursos podem estar limitados por conta desse plano pago, tá? Mas eu uso a versão gratuita e atende completamente tudo que eu preciso para organizar minha viagem. O plano de viagem dentro do Lambus, ele é a primeira opção que a gente vai ver. No plano de viagem ele vai exibir o mapa mundi e vai trazer ali todas as rotas que você já programou. Então aqui a gente falou que a gente está saindo de Guarulhos para Londres e ele está mostrando para a gente então, a distância, né, de um país aqui para o outro. E aqui do lado esquerdo a gente tem todo esse planejamento da viagem. Aqui de Guarulhos, quando você clica, você consegue definir, por exemplo, se você vai ficar em algum local hospedado, se você vai ficar em algum local específico ou vai visitar. E também ele tem a rota para Londres. No nosso caso aqui, digamos que a gente vai de voo. Então eu posso vir aqui e clicar em voo, adicionar a numeração do meu voo e a data, e ele já vai puxar todas as informações da companhia aérea e vai salvar essa informação aqui. E aí você consegue ter essa informação salva no Lambus. Então, horário de partida, qual é a companhia aérea, qual que é o seu assento. Você também vai poder adicionar em anexos
a sua passagem, por exemplo. Então é bem legal que você consegue deixar tudo no aplicativo que você vai precisar ali nas comprovações da sua viagem. Aqui, por exemplo, ó, na tela de adicionar o voo, eu coloco o código de reserva, o código do voo, o assento, o horário de saída, o aeroporto de saída, aonde eu vou chegar e o aeroporto de chegada, né? Quando e aonde. Aqui você coloca os documentos e adiciona mais informações e você pode salvar e ele já fica com essa informação salva. Então ele já sabe que, por exemplo, de Guarulhos para Londres você vai de avião. Observem aqui que ele já tem esse símbolozinho do avião aqui no trajeto, tá? Vamos clicar em voltar. Agora no nosso planejamento a gente já consegue visualizar então o nosso voo aqui que está programado para Londres. Quando a gente chegar em Londres, a gente pode definir então as datas que a gente vai ficar lá. Aí clicando aqui em Londres, vocês conseguem observar que aqui, ó, abaixo do nome, tem a data do dia 5 ao dia 12. Eu tenho então uma semana dentro dessa cidade. Eu posso clicar nela se eu quiser definir novas datas, caso vocês vão para algum outro local, tá? Como eu disse aqui então, que eu vou do dia 5 ao dia 12 para Londres, ele traz para mim uma opção de plano diário. No plano diário, ele vai trazer uma visualização de cada um dos dias para que eu consiga configurar o que eu vou fazer em cada um desses dias. Então é muito legal no Lambus que você consegue programar todas as atividades que você vai fazer a cada dia que você vai estar visitando uma cidade. Vamos clicar em adicionar para a gente visualizar. Você vai ter duas opções: adicionar um local próximo, onde você vai definir um local específico que você vai visitar, ou uma atividade. Então as atividades elas são relacionadas a locais que você geralmente precisa de ingresso para entrar. Eu vou ver um filme no cinema, eu vou visitar um parque, eu vou ir no museu. Então você pode adicionar essas atividades. O local próximo é realmente um ponto que você vai visitar na cidade. Vamos colocar então aqui o local próximo e observa que ele já traz um monte de sugestão de locais próximos. Eu posso definir, por exemplo, baseado, na cidade de Londres, num raio de 10 km, que eu quero visitar, por exemplo, um museu. Ele vai trazer então para mim a lista de todos os museus disponíveis dentro desse raio de quilometragem, partindo da localização que eu estou. Vamos colocar que a gente vai no Museu Britânico então. Ele tem aqui as informações desse museu, você consegue visualizar a história dele, visitar o site, pegar o telefone, tem já o endereço aqui certinho, tem avaliações de pessoas que foram lá também, e você pode clicar em salvar o local para adicionar no seu roteiro. Agora que a gente adicionou, observa que ele já fez uma marcação no nosso mapa e ele mostra então, se eu der um zoom aqui, que nós vamos fazer então a visita na segunda-feira no Museu de Londres e eu posso adicionar um tempo que é o horário de visita. Então digamos que a gente vai lá de manhã. Vamos adicionar outro local próximo. Vamos dizer que a gente vai então querer ir num café na parte da tarde. Ele vai trazer as sugestões de café aqui pra gente. Vamos adicionar essa opção de café e salvar. Agora ele já aparece aqui pra gente, então, 2 pontos de visita. E se eu der o zoom, ele já traz todo o trajeto aqui que a gente vai fazer de um ponto para outro, tá? Essa parte serve então para você planejar o seu dia a dia na cidade que você vai visitar. Você vai na visão geral e você vai conseguir visualizar todos os locais que você vai visitar aqui em Londres. Você pode configurar também clicando nos locais a data você vai visitar, para que ele seja adicionado no seu trajeto no dia que você estiver ali da visita, tá? Vamos voltar. Aqui a gente consegue então agora visualizar como é que ficou o nosso planejamento. Tem o nosso ponto de partida, o transporte que a gente vai usar e aqui dentro da cidade os locais que a gente vai visitar e a data. Você pode ir fazendo isso dia a dia para criar então o seu plano diário. Uma coisa legal é que você consegue vir aqui no plano diário e adicionar um local e pedir para ele adicionar o local próximo e selecionar aqui para ver sugestões. Tem as avaliações também de outros viajantes que vai ajudar você a tomar a decisão se é um local legal para você visitar. Cada local que você adiciona também vai trazer a distância que você vai percorrer na sua viagem. Isso daí já traz uma noção para você saber qual é a distância que você percorreu durante toda a sua viagem, né? Uma outra coisa legal aqui do Lambus é que você consegue ir em despesas e aqui trabalhar despesas particulares, de grupo e fazer acertos de conta. Então, as despesas particulares são gastos ao qual você vai registrar da sua viagem. Você vai poder registrar aqui, por exemplo, que eu fiz um almoço, fui eu que paguei,
e eu paguei R$100. Você pode mudar também a moeda, tá? Quando que foi pago e salvar. Ele vai criar então todo o registro aqui dos seus gastos durante a viagem. Você pode taguear isso aqui como restaurante e depois ver os seus gastos por categoria. Aqui em grupo, você vai poder adicionar gastos. Vamos colocar aqui então que a gente fez um passeio no museu. Já pode selecionar aqui a categoria. Dizer que fui eu que paguei então. Vamos colocar que eu paguei aqui €100. Aqui em cima, fica mais fácil. E a data que eu paguei. Se eu estiver então com mais pessoas convidadas dentro da minha viagem, eu vou poder fazer um acerto de contas do valor que eu paguei com as demais pessoas que estão participando da minha viagem. Observem que aqui o passeio no museu, ele fica com o valor aqui em aberto. Eu posso colocar que eu paguei todo esse valor em euro. E a partir de agora, eu posso selecionar quem são as pessoas que vão pagar. Eu posso dizer que esse valor é igual ou exatamente o valor específico para cada uma das pessoas. Então, se eu adicionar mais uma pessoa, ele vai dividir esse valor por 2, e assim sucessivamente. Eu posso definir esse valor exato e aí dizer qual valor que cada um tem que pagar. Assim, ele vai fazer então o cálculo de tudo que você pagou e o que seus colegas precisam te devolver, caso vocês optem, por exemplo, que uma pessoa fique responsável em passar as coisas no cartão. Isso vai auxiliar para você depois trazer o acerto de contas, né, no final da viagem, e aqui você já consegue fazer essa divisão com todos que estão na viagem. O recurso de notas do Lambus vai fornecer para vocês uma opção para vocês adicionarem anotações. Então vamos colocar aqui documentos importantes. A gente pode fazer uma marcação, vou colocar assim, não esquecer. E a gente coloca aqui toda a numeração de documentos que a gente precisa. Passaporte. A gente precisa de comprovação financeira. E assim sucessivamente. Aqui, comprovação financeira. E assim você vai adicionando outras informações. Agora a gente já tem aqui salvo nas nossas notas as informações que são relevantes para a nossa viagem, tá? As notas elas servem então para você fazer lembretes. Você pode tornar essas notas privadas e também bloquear essas notas para edição para os outros usuários clicando nesse cadeado. O Lambus também tem uma opção de listas. Esse é um recurso pago que você consegue criar listas que são basicamente checks, né, que você pode fazer ali, checklists. Eu uso muito as notas para substituir essa função, para mim não ter a necessidade de pagar ali um recurso de checklist, tá? Então eu venho aqui, coloco para não esquecer, depois eu venho e marco aqui, risco, né, para salvar que eu já tenho isso pronto, tá? Os documentos é outra opção também bem legal do Lambus. Você vai poder criar pastas aqui dentro. Vamos colocar aqui uma pasta de comprovação da viagem. E aí dentro dessas pastas você vai poder adicionar os seus documentos fazendo upload deles. Você vai adicionar documento e você pode mandar o documento para este e-mail aqui, que ele vai ser salvo dentro dessa pasta específica. Você também pode carregar o documento diretamente. Mas digamos que um amigo seu está com o documento no celular e aí você não quer que ele baixe o aplicativo nem nada disso. Você passa o e-mail, manda para esse e-mail e ele vai cair dentro dessa pasta de forma automática. Essa parte de documentos ela é bem legal, porque deixa tudo bem organizado para você ter os documentos de comprovação financeira da sua viagem nesse único local. É bem legal esse recurso também, para que cada um dos seus amigos tenha uma pasta e aí cada um coloque seus documentos aqui dentro. O Lambus também tem o recurso de fotos, que é um local onde você vai conseguir fazer o upload das suas fotos da viagem, e aí seus colegas não precisam ficar te repassando isso pelo WhatsApp, por exemplo. Você pode criar suas pastas e organizar essas pastas com as suas fotos dos locais que vocês visitaram. Todos os usuários vão ter acesso a essas pastas, tá? Aqui você também consegue organizar essas pastas por data ou por tipo de arquivo. Você também vai ter a opção de configurações, onde você vai conseguir alterar a capa da sua viagem, o nome dela, tem o e-mail, que aí você pode fazer o envio de informações, de documentos para a sua viagem. Tem as informações também da moeda que você vai utilizar na viagem, período da viagem, as configurações de notificação, se você quer fazer a marcação dos lugares que você vai visitar de forma manual e também para você compartilhar a sua viagem, tá? Você consegue convidar os seus amigos para sua viagem e depois de ter essa viagem pronta, você pode duplicar a viagem
para compartilhar com outras pessoas que você queira, por exemplo, repassar o roteiro que você fez. Uma outra opção aqui dentro do Lambus é a visão geral, onde todas essas informações vão estar centralizadas. Então é muito legal que você consegue visualizar o seu plano de viagem, suas despesas, as fotos, os documentos, as notas, todos os seus transportes. Inclusive tem outras opções de transporte como carro, voo, trem, ônibus, ferries, bicicletas, a pé. Então você pode selecionar de um local para outro qual é o formato de transporte que você vai fazer. Outra opção legal é a parte de acomodação, que você pode adicionar. Você vai selecionar o horário de data de check-in e check-out. Vamos colocar aqui então dia 5 ao dia 12. Você pode selecionar então qual é o local que você vai ficar hospedado. Em Londres. E aí você coloca o endereço. Vamos colocar aqui um endereço fictício lá, né? Pode adicionar uma nota e aqui subir arquivos para sua acomodação como comprovante de acomodação e salvar. Agora que você já fez isso, no plano de viagem, se você entrar, já tem aqui então a data de partida de Guarulhos, o seu voo, aonde você vai ficar aqui em Londres, a hospedagem e os locais que você vai visitar. É muito legal você utilizar o Lambus para fazer a organização da sua viagem, que você consegue criar aqui, voltando na página inicial, várias viagens. Você vai poder compartilhar com seus amigos. Depois que você fizer a viagem, você quiser compartilhar o seu roteiro, você consegue fazer isso facilmente. E ele também tem um recurso de Discovery. Se você vai para algum local e você ainda não sabe o que vai fazer, você pode vir em Discovery, procurar por inspirações. Vamos colocar aqui então Londres. E ele vai trazer para você exemplos de viagens de organização que outras pessoas fizeram. Que tem um detalhe sobre como é que foi a viagem, o que inclui nesse roteiro. E abaixo aqui as fotos que as pessoas bateram, os locais que elas visitaram em Londres. E assim você já consegue pegar indicações e ver aqui muitas informações que vão facilitar na organização da sua viagem. Selecionando aqui no Discovery, você pode clicar em uma nova viagem e já importar essas informações para dentro do seu próprio Lambus, criando a partir desse modelo. Eu uso sempre o Lambus para fazer a organização das minhas viagens. Eu compartilho isso com os meus amigos. O recurso de dividir ali os valores já me ajudou bastante, para a gente não ter que ficar discutindo quem vai pagar o que ali na hora. E também ele ajuda a centralizar as informações, principalmente a parte mais documental, que precisa para comprovar ali no momento de uma imigração, por exemplo. É muito importante você lembrar que na imigração é legal você ter os documentos impressos, porque muitas vezes você não pode usar o celular ou você pode estar sem internet no novo país. Então, leva sempre os documentos impressos para evitar problemas, mas no seu dia a dia, o aplicativo com certeza vai te ajudar e vai facilitar a sua viagem. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vejam outros vídeos aqui no canal que vai ajudar também você a economizar na sua passagem e como você pode encontrar um hotel muito legal economizando bastante. Até uma próxima!